gosto de escandalizar, não escandalizar, que agora estão trazendo no sentido de que eu aceitaria que eventualmente fossem feitos argumentos no Ministério, porque se eventualmente não escandalizasse, porque eu teria dito que, mesmo que eventualmente não escandalize, seria errado. Não. Digo, o que eu estava tentando dizer é que, mesmo que não escandalize, mas havendo a possibilidade de escandalizar, justamente porque estaria colocando o Ministério em risco, foi isso que eu falei. Né? Não é questão de escandalizar, não. Mesmo que não escandalize, é errado porque colocaria em risco. A não ser que eventualmente existisse a garantia, o que eu considerei como possibilidade, eles estão dizendo que não, a não ser que houvesse a garantia, que eu considero de que, mesmo que fosse falado algum ataque contra mim, isso não gerasse escândalo. Se o resultado fosse de não gerar escândalo, eu estaria errado, mas é óbvio, isso é uma questão óbvia. Porque daí não haveria o risco de escandalizar, já que de alguma forma o resultado seria o não escândalo, e se essa garantia existisse, eu não estaria certo. Isso que eu quis dizer. Enquanto não há garantia de que não vai haver escândalo, enquanto não existe essa garantia, vamos dizer, poderia-se falar ataques contra mim. Se há garantia de que haverá escândalo, então as pessoas não devem falar. Ou não só garantia, melhor dizendo, se há possibilidade de que haja escândalo contra mim, é risco do Ministério, eu não concordo. Mas se há garantia de que, né, ou se de alguma forma se comprovasse que eventualmente não houvesse escândalo, eu estaria errado. Isso que eu estou tentando dizer. Essa é a questão. Foi apenas essa possibilidade que eu considerei. Né? Ainda acho melhor não colocar as pessoas em risco, mas há a possibilidade que, se eventualmente fosse colocado, eventualmente as pessoas não se escandalizassem. E aí provaria, eventualmente, o meu erro. Né? Porque daí o que eu estou dizendo é que, na verdade, o risco não haveria, o risco não existiria. Isso que eu estou dizendo. Eventualmente, se falar sobre a questão de trabalho secular do meu caso, e em se falando dessa questão, no final, se resultasse que não iria resultar em escândalo, tudo bem. Mas aí que tá, não tem como haver essa garantia. Se tivesse essa garantia, se no final alguém conseguiu comprovar que. Aí isso que eu estou tentando. Se alguém conseguiu comprovar que eventualmente não haveria escândalo, aí eventualmente eu poderia estar errado mesmo que fossem trabalhados esses temas. Né? Isso que eu estou tentando dizer. Mas não é, eu não concordo com essa afirmação porque eu acredito que haveria ataques contra a minha pessoa, respondendo aqui a curta duração, porque houve confirmação de que haveria ataques contra a minha pessoa. Então, assim, não seria, vamos dizer, uma coisa ou outra. Então, eventualmente, essa pesquisa também já foi feita. Então, aí que tá, aumentaria muito a possibilidade de risco argumentativo. Então, não é que eu relativizei, né? Eu só estou considerando a possibilidade que aí que tá, alguém poderia conseguir fazer uma prova de que eventualmente o tema não escandalizaria. É isso que eu estou dizendo. Né? Uma possibilidade seria, eventualmente, eu saí do ministério, as pessoas falaram sobre a questão da atividade secular. Pode ser que, eventualmente, não escandalizasse, digo, em maneira de ataque, né? Pode ser que, eventualmente, não escandalizasse, e aí, realmente pode ser. Então, retire os argumentos justamente porque há a possibilidade de escândalo alheio. Aí, a dificuldade da minha responsabilidade, então, essa posição é mantida. Porque eles estão dizendo, então agora, se eu falei que havia a possibilidade de não haver escândalo, então significa que eles poderiam falar o argumento. Não, só aí tá. É porque eu estava considerando a possibilidade de que houvesse eventualmente uma prova de que o tema não escandalizasse. Ou que houvesse alguma garantia nesse sentido. Ou por tentativa e erro, ou por vamos dizer, tipo de. Entre outras coisas, né, mas algum outro tipo de informação que eventualmente demonstrasse que não haveria, vamos dizer, o escândalo específico. Mesmo, como eu falei, pela tentativa e erro, ou mesmo por outros. Então, isso que. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, o risco existiria. Haveria sim o risco. E poderia, vamos dizer, haver a possibilidade
de que não haveria escândalo, mas ela não estaria anulando a possibilidade, nem a possibilidade, a existência efetiva do risco. Então, se existe o risco, tem que analisar também que existe a possibilidade do não risco. Aí que tá, e se eventualmente isso foi testado, de que eventualmente não haveria escândalo, ou de outra forma se sabia que não haveria escândalo, pode ser que eu estivesse. Isso que eu estou dizendo. Eventualmente outras pessoas poderiam ser munidas de outras informações que provariam isso. Eu só considerei isso como possibilidade. Eu não mudei minha opinião. Se eventualmente tem a possibilidade de gerar risco, não. Não há falar em tentar, porque acho que a possibilidade de escândalo nesse tema é grande. Então eu não concordo. Mas como existe a possibilidade de as pessoas acreditarem em trazerem argumentos que provariam o contrário, eu entendo que sim. Há a possibilidade de que o argumento também não gere escândalo. Mas no final você tem as duas possibilidades. Eu trouxe a questão do não escândalo porque eu entendo que outras pessoas poderiam, vamos dizer, tentar provar o contrário. Só isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu acredito efetivamente que não haverá escândalo e que, portanto, se as pessoas falassem sobre a questão, eu não disse isso, sobre a questão, eles trouxessem qualquer argumento contra mim, seria válido. Então, portanto, o argumento que eu fiz inicialmente de não, tira os argumentos, a gente fala tira os ataques contra mim e a gente fala dos mandamentos. Então eu estaria me contradizendo em relação a isso. Não, eu só estou considerando a possibilidade que alguém provasse o contrário. E aí realmente se poderia, porque o meu comentário foi justamente isso, de novo, né? O meu comentário foi tira os argumentos lá para não causar risco. Então isso que eu estou dizendo, se alguém conseguir desprovar esse risco, eu sou forçado a aceitar que o argumento poderia ser dito. Não porque eu mudei a minha posição, não, porque haveria eventualmente uma prova em contrário apenas para delimitar bem isso sobre a questão do meu posicionamento. Eu ainda prefiro a minha posição, mas eu admito existir a segunda, se eventualmente, porque o meu comentário havia o complemento da questão do risco. A outra resposta que eu poderia dar, mas por enquanto fica aí. Isso aí, Ivana.